Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando nossas reflexões sobre o ano da oração a que o Papa Francisco nos convida, nós queremos hoje falar de uma das catequeses que o Papa Francisco fez em 2020 sobre a oração, no qual ele fala que a vida, o simples fato da gente existir, já abre o nosso coração à oração. O Papa fala do mistério da criação. Iniciemos então nossa reflexão com a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para dar luz à nossa reflexão hoje sobre o mistério da criação, vamos às primeiras páginas da nossa Bíblia, no primeiro capítulo do livro do Gênesis, o bonito relato da criação. Ouçamos então com atenção. Louvado seja
capítulo 1, versículos de 9 a 12. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem num só lugar e apareça o chão seco. E assim se fez. E Deus chamou ao chão seco terra, e ao conjunto das águas mar. E Deus viu que era bom. Deus disse que a terra produza relva, ervas que produzam semente e árvores que deem frutos sobre a terra, frutos que contenham semente, cada uma segundo a sua espécie. E assim se fez. E a terra produziu relva, ervas que produzem semente, cada uma segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto com a semente, cada uma segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Palavras do Senhor, graças a Deus. A primeira página da Bíblia assemelha-se a um grandioso hino de ação de graças. A narração da criação é cadenciada por refrões, nos quais são constantemente reiteradas a bondade e a beleza de tudo que existe. Com a sua palavra, Deus chama a vida e todas as coisas passam a existir. Com a palavra, separa a luz das trevas, alterna o dia e a noite, intercala as estações, abre uma paleta de cores com a variedade das plantas e dos animais. Nesta floresta transbordante que rapidamente derrota o caos, o homem aparece em último lugar. E esta aparição provoca um excesso de exultação, que amplifica a satisfação e a alegria. Deus contemplou a sua obra e viu que tudo era muito bom. Bom, mas também belo, vê-se a beleza de toda a criação. A beleza e o mistério da criação, diz o Papa Francisco, geram no coração do homem e da mulher o primeiro movimento que suscita a oração. Assim reza o 8º Salmo, que diz: quando contemplo o firmamento, obra dos vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes. Que é o homem para pensardes nele? Que são os filhos de Adão para que vos preocupeis com eles? Quem reza contempla o mistério da existência ao seu redor, vê o céu estrelado acima dele, e que a astrofísica nos mostra hoje em toda a sua imensidão, e interroga-se acerca de qual desígnio de amor deve existir por detrás de uma obra tão poderosa. E o que é o ser humano nesta vastidão sem confins? Quase nada, diz outro salmo. Um ser que nasce, um ser que morre, uma criatura extremamente frágil. E, no entanto, em todo o universo, o ser humano é a única criatura consciente de tal profusão de beleza. Um pequeno ser que nasce, morre, hoje existe e amanhã não, é o único consciente dessa beleza. Nós estamos cientes dessa beleza. A oração do ser humano está intimamente ligada ao sentimento de admiração. A grandeza do ser humano é infinitesimal se for comparada com as dimensões do universo. As suas maiores conquistas parecem ser muito pouco, mas o ser humano não é nada. Na oração afirma-se vigorosamente um sentimento de misericórdia. Nada existe por acaso. O segredo do universo consiste no olhar benévolo de alguém que cruza com o nosso. O salmista afirma que somos feitos pouco menos que um Deus, que somos coroados de glória e honra. A relação com Deus é a grandeza do homem, a sua entronização. Por natureza não somos quase nada, somos pequenos, mas por vocação, por chamado, somos os filhos do grande Rei. É uma experiência que muitos de nós já fizemos. Se a vicissitude da vida, com todas as suas amarguras, às vezes corre o risco de sufocar em nós o dom da oração,
É suficiente a contemplação de um céu estrelado, de um pôr do sol, de uma flor, para reacender a centelha da gratidão. Talvez essa experiência esteja na base da primeira página da Bíblia. Quando foi redigida a grandiosa narração bíblica da criação, o povo de Israel não vivia dias felizes. Uma potência inimiga tinha ocupado a terra. Muitos foram deportados e agora viviam como escravos na Mesopotâmia. Já não havia pátria, nem templo, nem sequer vida social e religiosa, nada. E, no entanto, partindo precisamente da grande narração da criação, alguém começa a encontrar motivos de ação de graças, a louvar a Deus pela existência. A oração é a primeira força da esperança. Reza-se e a esperança cresce, aumenta. Diria que a oração abre a porta à esperança. Há esperança, mas com a minha prece abro a porta. Porque os homens de oração preservam as verdades básicas. São eles que repetem antes de tudo a si mesmos e depois aos demais que esta vida, não obstante todas as suas fadigas e provações, apesar dos seus dias difíceis, está cheia de uma graça da qual se admirar. E como tal, deve ser sempre defendida e salvaguardada. O Papa Francisco então continua: os homens e as mulheres que oram sabem que a esperança é mais forte do que o desânimo. Acreditam que o amor é mais poderoso do que a morte e que certamente um dia há de triunfar, nem que seja em tempos e modalidades que não conhecemos. Os homens e as mulheres de oração trazem clarões de luz refletidos no rosto, pois até nos dias mais escuros o sol não deixa de iluminá-los. A oração ilumina quem ora, ilumina sua alma, ilumina o seu coração e ilumina o seu rosto. Até nos momentos mais sombrios, mesmo nos momentos de maior dor. Todos nós somos portadores de alegria. Já pensou nisso? Que você é um portador de alegria? Ou prefere levar más notícias que entristecem? Todos nós somos capazes de transmitir alegria. Esta vida é o dom que Deus nos concedeu, e é demasiado breve para ser vivida na tristeza, na amargura. Louvemos a Deus, felizes, simplesmente por existir. Olhemos para o universo, contemplemos as belezas e também as nossas cruzes, e digamos: mas tu existes e fizeste-nos assim para ti. É necessário sentir essa inquietação do coração, que leva a dar graças e a louvar. Somos os filhos do grande Rei, do Criador, capazes de ler a sua assinatura em toda a criação. A criação que hoje não preservamos, mas na criação está a assinatura de Deus, que a fez por amor. Que o Senhor nos faça compreender isso cada vez mais profundamente, levando-nos a dizer obrigado. E esse obrigado é uma bonita oração. Assim conclui o Papa Francisco. Em todos os relatos evangélicos, é possível perceber que Jesus vivia uma profunda sintonia com o Pai. E essa sintonia manifestava-se no seu modo de rezar e agir. Jesus orava nos momentos difíceis, rezava dando graças ao Pai pelo pão partilhado, orava pelas pessoas que eram curadas de suas feridas. Em muitos momentos ele louvava o Pai por ter revelado os mistérios do reino aos pequeninos e simples. Rezava nos momentos decisivos da missão. O bonito em tudo isso é que a oração de Jesus deixa transparecer não o Deus Todo-Poderoso, mas o Deus que deseja interagir com seus filhos e filhas e construir uma rede de relações, incluindo toda a criação. A oração de Jesus revela um Deus próximo, aberto ao diálogo, um Deus compassivo, amoroso. Quando os discípulos pedem a Jesus que os ensine a rezar, ele ensina a chamar Deus de Pai. Abba, papaizinho. É uma oração provocativa, mas também uma oração que nos compromete com o projeto de Deus. Além do laço filial, fraternal,
Desperta-nos a fazer memória do pão como bênção e direito de todos e todas. E nos leva à consciência de que o amor, fruto do perdão e da misericórdia, é graça de Deus. É graça de Deus que nos faz mais humanos. Fala-me, Senhor, da vida partilhada. Ouve-me, Senhor, na dor do meu silêncio. Acolha-me, Senhor, no teu amor imenso. No teu amor imenso. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que nós saibamos dizer obrigado. Como disse o Papa Francisco, obrigado é uma bela oração. A oração da gratidão, da contemplação, da nossa capacidade de vermos a beleza e a grandeza da criação e podermos louvar a Deus por fazermos parte desta beleza que Ele criou. Que Deus nos conceda sempre a graça do encantamento para que possamos assim preservar, cuidar, zelar pela vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.